Boa noite a todos. Estejamos em paz. Vamos refletir um pouquinho em torno então do livre-arbítrio, como disse o nosso companheiro Simões. Agradeço a oportunidade e a confiança dos irmãos, professor, gratidão pela oportunidade de trabalho e de aprendizado também. Então, hoje vamos refletir um pouco sobre livre-arbítrio. Para iniciarmos a nossa reflexão, vamos buscar então o significado de livre-arbítrio. Segundo a língua portuguesa, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Segundo a doutrina espírita, a liberdade de fazer ou não escolhas, é de ir por esse ou aquele caminho. O livre-arbítrio é uma das essenciais ferramentas para a nossa evolução. É a lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Então, o livre-arbítrio é uma das principais ferramentas que o Criador nos concedeu para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual. No livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar uma afirmativa de Kardec, dos benfeitores espirituais, dizendo para nós que os espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir, em virtude do livre-arbítrio. Pelo progresso, nós adquirimos novos conhecimentos, novas faculdades e novas percepções. Então, somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar as leis do universo, as leis de Deus, como elas funcionam. A partir do momento que somos criados simples e ignorantes, mas com liberdade para aprender, com liberdade para exercitarmos as nossas tentativas de erros e acertos, e através desses erros e acertos nós vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos desenvolvendo como criaturas divinas, como criaturas criadas por Deus, amadas por Deus, e libertas para crescer e desenvolver o nosso potencial divino que todos temos. Desde o momento da criação, todos nós somos a divindade em potencial. Nós temos algo em nós, do divino, que só precisará do nosso esforço para desenvolver, para fluir, para eclodir, então, essa potência divina. No livro dos Espíritos, no capítulo 10, onde Kardec trata da lei de liberdade, no item 5, ele fala sobre o livre-arbítrio. E eu trouxe algumas questões deste item para refletirmos, então, sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade de agir, a nossa liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir. Tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Pergunta Kardec aos imortais. E eles respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Nós não somos máquina, somos seres pensantes, somos seres com sentimentos, com emoções, com condições de desenvolver, como eu disse de início, potências importantíssimas, potências divinas na nossa alma. Então, somos criaturas libertas para exercitarmos, através das nossas ações, essa lei de ir e vir, essa condição de acertar, de errar, de refletir, de recomeçar. Então, através dos nossos erros e acertos, nós vamos evoluindo, vamos desenvolvendo. Se Deus tivesse criado todos nós iguais, seríamos como máquina, como diz aqui os espíritos a Kardec. Não teríamos diferença um do outro. E graças a essa diferença, essa riqueza de diferença que tem entre nós, um e outro, é que nós vamos também crescendo juntos. Um favorece o desenvolvimento e crescimento do outro, através dessa liberdade de ação. Em seguida, na questão 844, ele continua o seu questionamento em torno do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Aqui ele se
está referindo-se ao nascimento como encarnado, né? Desde bebê. Responde então os imortais: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Olha só a resposta deles: há liberdade para agir, mas nós temos que querer essa liberdade, porque muitos de nós nos permitimos ser levados pela vida. Nós não colocamos em prática, em exercício essa liberdade. Nós deixamos a vida nos conduzir, as situações nos conduzir. Nós abrimos mão dessa ferramenta que é a liberdade de pensar e de agir e de querer. Então, há a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, nos primeiros momentos da nossa existência, né, reencarnados, a nossa liberdade é muito limitada, porque o bebê, o que ele exige? Ele exige cuidado, zelo. Quando está com fome, ele vai reclamar, ele vai chorar porque está com fome. Se está com frio ou com calor, a reclamação também é através do choro. Conforme a criança vai desenvolvendo, ela já começa a se posicionar. Ela já começa a escolher o que ela quer comer, o que não quer. Ela já começa a escolher o seu brinquedo preferido. Hoje nós temos crianças de 2, 3 anos que escolhem até as roupas que vai vestir, né? Elas que decidem. Então, os seres que estão aí já se posicionam até mais cedo que nós na nossa época. Eles já fazem o uso do livre-arbítrio bem mais cedo do que nós. Mas as suas exigências são poucas. E assim é com o espírito também. Nós, seres espirituais, quando ainda na infância, não exercitamos tanto o nosso livre-arbítrio. Não colocamos em prática as nossas vontades. Se nós formos fazer uma viagem na história da humanidade, nos primórdios, o que é que o ser humano, qual era a preocupação do ser humano? Os primeiros reencarnantes, né, do nosso planeta, era adquirir alimento para a sobrevivência, era reproduzir e se proteger do clima, das dificuldades climáticas. Como o tempo foi passando, as exigências foram aumentando. Eles começaram a observar que aquele que saía mais cedo, que tinha mais disposição para caçar, ele tinha mais alimento. Ele começou a observar na natureza que se ele plantasse, se ele cuidasse do seu plantio, ele tinha mais alimento, ele tinha uma reserva de alimentos. Se ele se dedicasse, então, a uma organização da sua caverna, se ele estava mais protegido. Então, começa ali já o exercício do livre-arbítrio, o uso do livre-arbítrio da sua liberdade. Inicia-se também já a nossa corrupção cotidiana, né? Um já começa a querer o que é do outro também, já começa a desejar o que é do outro. Inicia-se também a preocupação de se proteger do próprio semelhante, né? Com o cultivo das suas plantações, do seu alimento, alguns conseguem produzir mais do que vai precisar. Inicia-se então já o comércio entre aqueles seres. Eles começam a fazer trocas. Aquele que tinha mais carne trocava com aquele que tinha mais grãos, que tinha mais força. Então já iniciava-se ali um desenvolvimento da sociedade. É claro que as necessidades deles são muito diferentes das nossas hoje. Hoje, se nós formos ver, nós temos a preocupação da criança desde que entra na idade, já com a educação, com o desenvolvimento, em falar vários idiomas, em dominar várias técnicas. Então, a nossa preocupação, o nosso dia a dia, tornou-se muito corrido. É o preço da evolução que nós dizemos. Mas, continuando, né, Kardec ainda insiste na 848, na questão com os imortais em torno do livre-arbítrio. Ele pergunta: servirá de desculpa e justificativa os atos reprováveis, o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Então Kardec pergunta se servirá de desculpa, né, excusa, os atos reprováveis, o ser devido à embriaguez. E isso nós vemos muito na nossa sociedade. As pessoas justificando hoje os seus atos, né, porque estava
fora de si, estava sem posse das suas faculdades, porque ele estava embriagado, ou porque ele estava entorpecido por remédio, ou por drogas. Então, isso é algo assim, muitas vezes nós tomamos algumas posições, opinamos diante dessas situações, não, mas ele estava bêbado, não viu o que estava fazendo. Principalmente se essas pessoas envolvidas nessas situações são pessoas queridas nossas. Quando não são seres em torno de nós temos um outro posicionamento. A questão dos 2 pesos, 2 medidas que muitas vezes nós temos, né? Não deveria, como espírita, nós deveríamos, e cristãos, nós deveríamos avaliar as situações da mesma maneira. Mas Kardec recebe dos imortais uma resposta que é para todos nós, né? Não há 2 pesos e 2 medidas para as leis de Deus, para as leis divinas. Ela tem o mesmo peso para todos nós. Então os imortais respondem ao codificador: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete ele 2. Então a criatura, ela pode estar fora, sim, do seu equilíbrio, ele está embriagado, ele não está de posse das suas faculdades, digamos que está suspensa sua condição ali temporariamente de decisão, mas a decisão de se embriagar ou se drogar foi dele. Ele se permitiu se colocar em risco. Hoje a gente vê, às vezes, aí para quem comete acidente e está alcoolizado, a punição é assim, né? A pessoa, ela se permitiu. É claro que ninguém sai de casa, pega um volante de um carro para atropelar alguém, para provocar um acidente. Mas embriagado, entorpecido, acaba cometendo o equívoco, justificando então que estava alcoolizado ou que estava fora de si por uso de algum entorpecente. Mas os imortais nos respondem: é um equívoco sim, cometeu uma infração sim, e por 2 vezes, porque a decisão de se embriagar foi da criatura, a decisão de se drogar ele se permitiu. Se fizesse valer a sua liberdade e colocasse em prática a sua vontade, não vou fazer, não vou me permitir, evitaria tal situação. Mas Deus permite que a criatura, né, tome a sua decisão. Nós vimos lá, livre-arbítrio é a liberdade de decidirmos sem imposições. Na sociedade, temos algumas regras que nos limitam. Então, nós dizemos assim, a nossa liberdade, ela é limitada. Ela tem algumas regrinhas que nós, como seres vivendo em sociedade, precisamos seguir. Alguns de nós seguem de forma muito tranquila, com a sua consciência, com a sua moral, com a sua ética. Segue as leis que a sociedade coloca aí para nós. Alguns de nós vai seguir essas regras, essas leis, quando estivermos sendo vigiados, visto por alguém, cuidados, ou quando corremos risco de sofrermos uma multa, uma penalidade. Quantos de nós, às vezes, numa estrada onde é X de velocidade permitido, né, a pessoa ultrapassa porque não tem ninguém vendo, então ele não vai sofrer nenhuma punição. Temos os radares aí, né, que hora ou outra pega de surpresa os nossos companheiros motoristas e há toda uma reclamação, porque daí ele foi pego. Então muitos de nós não nos portamos conforme deveríamos, porque está em nós. Nós nos portamos por causa das leis que estão aí e que vêm nos punir. Lembrando que as leis do nosso mundo, ela é compatível com a nossa condição espiritual. Às vezes reclamamos das leis que estão aí, muitos de nós reclamamos, mas essas leis, elas são compatíveis com a nossa condição espiritual. Não adianta nos revoltarmos, não adianta nos rebelarmos. O que é necessário é nos fazermos criaturas melhores, buscar nossa evolução, nosso desenvolvimento e a nossa educação para nos fazermos merecedores de leis melhores. Mundos melhores, leis melhores. Temos exemplos no nosso mundo, alguns países, alguns lugares, onde as leis são mais flexíveis, onde a criatura já se comporta de forma mais civilizada, mais preocupada com o outro, com o semelhante, sem a necessidade de tanta imposição.
Algumas regiões precisam ainda de imposições sérias para que a criatura possa se portar de forma a poder conviver de uma certa maneira harmonicamente. Então nós ainda precisamos de algumas regras impostas devido à nossa condição espiritual. Somos seres em evolução e progresso, mas ainda fracos e ainda caímos, e ainda cometemos equívocos, porque não fazemos valer, não fazemos o uso dessa ferramenta, dessa liberdade. Ela é alimentada pela nossa vontade. O dia que descobrirmos que está em nós a condição para nos tornarmos seres melhores a cada dia, de melhorarmos esse mundo com a nossa vontade, nosso mundo será melhor. Nós esperamos sempre a mudança e a melhoria vindo do outro para nós. É sempre uma desculpa do outro. O outro fez errado, o outro tem que melhorar, o outro tem que criar condições. Não nos damos conta que a melhoria tem que partir de nós. A minha vontade de me melhorar causará em mim condições, irei criar condições para desenvolver, para crescer. Não é assim que nós fazemos com a criança? Mandamos para a escola, depois mandamos para um curso complementar, se está indo mal, vai para a aula de reforço. Nós, pais, nós vamos assistindo esses seres que nos é confiado e vamos promovendo neles desenvolvimento. Nos preocupamos muitas vezes com o desenvolvimento intelectual, com o que o mundo material está exigindo. E muitas vezes nos esquecendo que esse ser é um ser espiritual em desenvolvimimento e que está nas nossas mãos também para provocarmos nele desenvolvimento das potências da alma, do ser, provocar nele a autoiluminação. Então, a liberdade, ela puxa de nós, ela exige de nós também responsabilidade. Com a liberdade que nós tanto queremos, vem responsabilidade. Novamente eu vou usar os filhos como exemplo. Se nós temos um filho adolescente em casa, nós não vamos dar um carro na mão dele, para ele sair dirigindo. Mas pode dar a bicicleta, e observando a maturidade da criatura, né? Conforme ela vai desenvolvendo, aquele ser vai desenvolvendo responsabilidade, vai correspondendo às nossas expectativas, nós vamos confiando mais, nós vamos concedendo mais liberdade a ele. Assim é o universo, assim é Deus conosco. Conforme nós vamos desenvolvendo responsabilidades, maturidade espiritual, Deus vai concedendo também liberdade. Na questão 121 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: por que é que alguns espíritos seguiram então o caminho do bem e outros o caminho do mal? Se nós fomos criados simples e ignorantes, todos criados iguaizinhos, todos amados pela providência divina, todos com a mesma condição, o porquê então que alguns foram para o caminho do mal e outros já procuraram o caminho do bem? O porquê que nós vemos tanta diferença no nosso mundo? Pessoas dedicadas, à caridade, à solidariedade, respeitosas, e pessoas que fazem a maldade, pessoas invigilantes, pessoas maldosas e invejosas. A gente fica questionando que bom seria se todos tivessem a boa vontade e o respeito com todos. Vamos lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Então os imortais respondem ao codificador: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou os maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E às vezes pensamos: não, mas ninguém tem vontade de ser mau. Mas a vontade aqui, ela parte no sentido de buscar conteúdo para se melhorar. E a criatura que não busca conteúdo para se melhorar, ela deixa ser arrastada pelas influências. Ela se permite ser levada pelas influências. E essas influências podem ser de desencarnados e de encarnados. Não devemos colocar a culpa nessas influências, no sentido assim: fulano não teve culpa porque ele foi influenciado. Porque vamos lembrar que parte daquele ser, a vontade dele também de recusar aquela influência.
A influência existe? Sim. Mas nenhuma influência poderá passar pela nossa vontade. Se eu não permitir ser influenciado, se nós não permitirmos, influência alguma nos alcançará. Vamos lembrar também que essa influência, ela é benéfica também. Nós podemos ser influenciados por coisas boas. E isso é maravilhoso. Quando nós temos diante de nós pessoas que são exemplos para nós, pessoas que são dedicadas, pessoas que são bondosas, generosas, que nos causa bem-estar só de ver a pessoa agindo, provoca em nós vontade de ser daquela forma, vontade de ser daquele jeito também. Aí essa vontade é que vai causar em nós buscar condições para desenvolver aquelas qualidades, aquelas virtudes que aquele ser que eu admiro tem. Nós temos às vezes, eu não sei se por aqui acontece, mas em reuniões de família a gente costuma muito dizer assim, às vezes entre amigos: ai, se eu tivesse condições de voltar aos meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu aproveitaria as oportunidades, eu faria isso, faria aquilo, faria aquilo. Não faríamos nada. Não faríamos, porque o que me dá condição hoje, o que nos dá condição de sermos como somos hoje, foi a experiência, foi a trajetória desses 20 anos até o dia de hoje. Então não devemos ficar nos martirizando, querendo voltar lá atrás e fazer tudo diferente. Não faríamos. Se tivesse a oportunidade de voltar, nós faríamos as mesmas coisas, porque era a condição espiritual que eu tinha naquela época. Era a condição que nós tínhamos naquela época, era o conhecimento que nós tínhamos, a maturidade que tínhamos. Quais eram as experiências que nós tínhamos para tomar decisões diferentes? Hoje, nós teríamos um outro posicionamento. Porque de 20 anos para cá, quantas experiências, quantas emoções, quantos sentimentos trabalhados, quantas decepções, quantas dores, quantas alegrias nós já passamos. Então isso nos dá a condição de sermos diferentes. E que bom, né, que somos diferentes, é sinal que estamos melhorando. Então nós temos a ferramenta da liberdade e a vontade deve ser muito forte em nós. Nós devemos fazer o uso dela com mais, digamos assim, frequência. Não deixarmos a vida nos arrastar. Porque muitos de nós, como coloca aqui, alguns procuram o caminho do mal, faz maldades. Outros procuram o caminho do bem, desenvolve virtudes. Aproxima-se mais da providência divina, das questões divinas. Mas tem aquele que não faz o bem e não faz o mal, e acha que está tudo certo. Mas o fato de não fazermos o mal, não quer dizer que estamos certos. A criatura está aqui para desenvolver virtudes. Nós, seres espirituais em desenvolvimento, estamos neste mundo para desenvolver virtudes. E vamos desenvolver através de exercício, de investimento que vão fazer em nós. A boa leitura, as boas amizades, os bons diálogos, as boas conversas, as boas ações, as boas amizades, que muitas vezes nós temos assim, nem vê a hora passar. Quando temos um amigo bacana que vem nos acrescentar, a gente fica junto e nem vê as horas passarem. Tão agradável e bom que é. Então, se tem o livre-arbítrio, aqui os espíritos temos a condição de optar, fazer o bem ou fazer o mal. Mas eu reforço no sentido daquele que não faz nada, aquele que deixa a vida levá-lo e depois justifica o seu atraso, o seu sofrimento, as suas dores, as suas mazelas, colocando a culpa no semelhante. Ele transfere. Não foi ele que foi preguiçoso, a culpa é do outro. Nós devemos sempre estar fazendo investimentos para o desenvolvimento nosso como ser em evolução e progresso. Desenvolver virtudes. Na questão 122, Kardec pergunta mais uma vez em torno do livre-arbítrio. Como podem então os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Então, se a criatura não tem ainda conhecimento de nada, como que ela pode decidir entre o bem e o mal? É como pegar uma criança e dar uma coisa muito importante para ela tomar uma decisão sem estarmos orientando. É o espírito na sua infância, ele recém-criado.
há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência ou de outra? Então, Kardec insiste com a espiritualidade. Existe um indício, né, uma chance ali de conduzi-los, de dar um sinal, vai para esse caminho, vai para o outro. Eles têm uma preferência, alguns são inclinados para o mal, já foram criados inclinados para o mal, alguns não. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, aqueles seres recém-criados não têm de todo a sua liberdade. Nós vamos tendo liberdade de tomar as nossas decisões conforme vamos tomando consciência de nós mesmos. Então, lá nos primórdios, a exigência com aqueles seres eram bem menores do que conosco hoje. Como cristãos, conhecedores do Evangelho, conhecedores da doutrina espírita, cremos que essa exigência é ainda maior. Porque nós falamos de algo o tempo todo, né? Que os imortais trouxeram para nós, nos ensinando como desenvolver em nós essas virtudes. Qual é o caminho a percorrer? E às vezes falamos, mas deixamos de fazer. Então, nós, conforme vamos tomando consciência, né, de nós mesmos, nós vamos desenvolvendo, então, essa liberdade para tomar atitudes mais acertadas, para tomar decisões mais acertadas. Não há alguém dizendo, olha, você vai por esse caminho, e esse vai por esse caminho, esse vai fazer o bem, esse vai fazer o mal. Não. Há uma condição da providência divina lidando conosco como seres amados e possuidores da mesma liberdade. Nós temos os mesmos valores diante da providência divina. Todos nós fomos criados para chegar à perfectibilidade. E nós temos que ter isso muito claro em nós, porque é isso que vai promover em nós a vontade de buscar se melhorar, a sair da inércia, a deixar, eu costumo dizer, a preguiça espiritual. Nós temos uma preguiça espiritual, né? As coisas estão bem, está tudo bem. Quando nós temos um problema, nós agarramos as orações, as preces, ligamos para os amigos que comungam conosco das preces, vamos fazer vibração, vamos fazer evangelho. Aí a gente se movimenta. Mas nós temos a liberdade de construirmos um trajeto sem precisar passar pela dor, pelo sofrimento. Servindo, amando, trabalhando, sendo solidário. Infelizmente, ainda vemos muito sofrimento e muita dor no nosso mundo que poderiam ser evitados se a criatura tivesse consciência da sua grandeza, do seu papel neste mundo. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cedem em virtude do livre-arbítrio. Então, aqui, a causa está como? É externa, é as influências, é o que ele vai observando. Não tem alguém direcionando o seu caminho, mas ele pode observar como que o fulano faz isso aqui tão bem. Posso aprender, posso buscar. Nossa, ele é tão paciencioso, tem tanta paciência, tanta tolerância, tanta bondade quando conversa com quem sofre. Como gostaria de desenvolver, né, em mim essas qualidades. Então, nós vamos procurar como chegar àquela condição. Aqui as influências, elas poderemos absorvê-las e poderemos também não abrirmos caminho, não abrirmos acesso em nós por essas influências. Nós costumamos muito colocar culpa, né, na influência espiritual aos desencarnados quando temos algum problema. Isso é um grande equívoco da nossa parte, porque a espiritualidade só poderá nos influenciar se nós permitirmos. Vai partir da minha vontade permitir essa influência ou não. É claro que às vezes nós nos damos conta. A gente, quando se dá conta, já se atrapalhou todo. A influência já fez ali morada em torno de nós, né? Nós já saímos da casinha, como muitos dizem. Mas sempre há a oportunidade de fazermos o caminho de volta, recomeçarmos. Prece, oração, a boa leitura, novamente, buscarmos o equilíbrio, buscarmos a conexão com o divino, não transferimos para o outro. Eu só vou melhorar se eu receber um passe do professor. Eu só vou melhorar
se eu receber uma oração do fulano, nós devemos buscar criar em nós essa força. Todos nós temos a condição de conversar com o Criador, de conversar com o alto, com o divino, de buscar essa conexão de equilíbrio, de harmonia e de paz. Aqui está a beleza da liberdade. Deus não colocou aqui um que está para liderar todos os demais. Todos têm condição de desenvolver em si essa capacidade. A gente costuma ouvir, não, mas é que o fulano tem uma intimidade com Deus. No movimento espírita tem isso, né? O fulano tem uma intimidade com Deus, com a espiritualidade. Então vou pedir para ele fazer oração. E nisso ficamos ali, sem fazer nem o bem nem o mal. Mas estamos deixando de fazer investimento em nós para que possamos desenvolver também a condição de ter intimidade com Deus, com o divino. E na 645, Kardec pergunta aos imortais: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Porque alguns seres reencarnam em lugares, em locais muito difíceis, em famílias, em grupos muito difíceis. Nossos filhos, quando vão estudar fora, muitas vezes, eles vão conviver com pessoas totalmente diferentes dos seus costumes de comportamento. Então aqui, Kardec pergunta se o meio, se a atmosfera não irá arrastar esse ser também para as viciações. Novamente, eles vão responder de uma forma muito direta para nós, devolvendo-nos a responsabilidade. Arrastamento sim, mas irresistível não. Então pode influenciar, pode provocar uma vontade de se deixar arrastar, mas eu só vou ser arrastado se me permitir. O ambiente, a atmosfera não define quem somos, porque nós temos a liberdade de aceitar aquela influência ou não, de me permitir ser arrastado por aquela situação ou não. Podemos estar no meio onde as pessoas estão bebendo, ouvindo músicas que muitas vezes não nos agradam, sem nos envolvermos naquela atmosfera. O que é que Jesus fazia? Jesus andava só entre pessoas de luz, seres iluminados como ele? Jesus andava entre todos, mas ele nunca foi arrastado. E nós temos condições de desenvolver as mesmas virtudes que aquele Cristo. É para isso que nós estamos nessa escola chamada Terra. Então, arrastamento sim, mas irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, recebem a missão de exercer a boa influência sobre os seus semelhantes. Olha que importante. Quando resistimos uma influência negativa, estamos servindo de exemplo para aqueles que estão se deixando levar. O nosso papel é totalmente diferente do que aquele ser que vai ser arrastado. Por quê? Porque a criatura resolveu se posicionar, fazer valer a sua vontade, usar da liberdade de se posicionar. Não vou me deixar levar. E esse ser ainda servirá de exemplo para aqueles que estão ali, muitas vezes anestesiados com os seus comportamentos equivocados. Deus dá ao Espírito a liberdade de escolha, deixando-nos a responsabilidade de seus atos. Então Deus não nos priva de nada. Ele não diz, vai por esse caminho, vai por aquele, vocês podem ir no centro espírita, não podem ir no centro espírita. Nós hoje estamos aqui porque nós aceitamos o convite do professor, e decidimos vir. Não fomos obrigados a vir. Porque a partir do momento que é forçado, que é obrigado a uma situação, nós não aproveitamos também. Então estamos aqui porque tivemos a liberdade de decidir estarmos aqui, refletindo um pouco em torno dessa liberdade. E graças a Deus o nosso país permite isso, Quantas crenças, quantas igrejas, quantas religiões tem esse nosso Brasil? Porque é permitido. Em alguns países não. Alguns países a cartilha é outra.
Então, o nosso país é um país abençoado, que nos permite essa liberdade um pouco mais flexível, né? Podemos exercitá-la ainda mais. Se vier sucumbir, resta-lhes o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Não devemos nos esquecer disso também. Falamos aqui das responsabilidades, da liberdade, que a liberdade vem com responsabilidade, que as nossas atitudes têm peso, que estamos aqui para agir no bem, para aprender a agir no bem, mas vamos nos lembrar que nós somos criaturas ainda imperfeitas, em desenvolvimento, em evolução. O livre-arbítrio é uma ferramenta para que possamos utilizar para o nosso desenvolvimento, para que possamos ter mérito diante das nossas ações e atitudes. Deus permite essa liberdade, porque se tivesse alguém dizendo para nós, faça isso vai dar certo, é por esse caminho, mérito nenhum nós teríamos. Então é permitido que a gente erre, comete equívoco, tenha quedas, para que com essas quedas, esses equívocos também vamos aprendendo. E se em algum momento, alguns de nós tem essa queda, tem essa dificuldade, né, acaba cometendo uma infração contra essas leis que regem o nosso mundo, nós devemos também ter a humildade e a coragem de fazer o retorno, recomeçar. De fazer o caminho de volta. E levantar, começar novamente. O que é que uma criança faz quando ela está aprendendo a andar? Um bebê, quando inicia os seus primeiros passos, ele cai. Ele cai aqui, às vezes fica com um pouquinho de medo, recua. Muitos de nós estamos nessas encarnações de recuo, né? Traumatizados por equívocos do passado, então nós preferimos não fazer nada. É aquele medo que nós temos de cometer novamente erros. A criança, ela não desiste, porque o que seria de nós se quando criança, a primeira queda, desistíssemos de tentar caminhar novamente? Nenhum de nós estaríamos andando hoje. Assim é o desenvolvimento espiritual. Se temos uma queda, temos uma dificuldade, caímos, erramos, equivocamos, vamos recomeçar, porque Deus permite isso. Não é nenhum pregador, nenhuma autoridade religiosa que está dizendo. É Deus que permite, te dar essa liberdade de recomeçar. Todos nós temos esse direito de recomeçar, reescrever a nossa história, tentar novamente. É muito importante, porque muitas pessoas às vezes estão indo num caminho, no desenvolvimento bacana, procurando fazer tudo certinho, e fraqueja, e dá uma vacilada, tem uma queda, e deixa ser tomado muitas vezes pela melancolia, pela vergonha, pela tristeza, pela depressão, deixando de desenvolver, de crescer, de aprender. Acaba se permitindo estacionar. Então não tenhamos medo de recomeçar. E não vamos também julgar aquele semelhante que caiu por um bom tempo, que equivocou, e de repente ele tem uma outra atitude e começa a querer acertar. Vamos dar a força, apoio para que essa pessoa recomece também a sua jornada. É um irmão nosso, como nós, já caímos muito, poderemos cair novamente. Nós estamos aqui na mesma condição. Não desanimar, então, de forma alguma, diante de equívocos, de erro, de queda, que acaso, nós sejamos acometidos. E nem julgar aqueles que estão em torno de nós com muita severidade. Às vezes a gente julga com muita severidade a pessoa que cai, que erra, que se equivoca. Cada ser conquista a própria liberdade, no decurso da evolução que tem que fazer, desde que o espírito adquire a compreensão da lei. Então, a partir do momento que nós compreendemos a lei de Deus, as leis universais, como que essa lei funciona, nós começamos a crescer. Esse crescimento ele é muito mais rápido, porque daí passamos a absorver uma boa leitura, às vezes passamos a observar a atitude do nosso irmão, aquele que é exemplo, aquele que tem uma atitude bacana. Nós passamos a observar o mundo com outros olhos. Quando nós temos compreensão das leis de Deus, nós vamos aceitar mais as dificuldades, nós vamos aceitar os problemas, as dores. Conversávamos na sala, logo que chegamos, como foi difícil os últimos meses,
esses 2 anos que passamos. Cada um enfrentou uma luta diferente do outro, mas sofremos muito. E graças a Deus, temos essa doutrina abençoada que nos deu suporte, condição para compreendermos o que estava se passando. E aceitar, recomeçar, não desistir, né? Como a Maria Elisa colocou no começo, a nossa casa, né, a vigilância vinha, parávamos, depois voltar, não desistir diante das dificuldades, porque essa doutrina, ela nos devolve a responsabilidade do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento para nós mesmos. Seremos fruto do nosso esforço, não é do esforço do vizinho ou do companheiro. Então, aproximando-se do nosso encerramento, nós vamos buscar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, uma frase: tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência. Então, todos nós podemos ser contribuição. Todos nós podemos ser contribuição nessa melhoria, nessa liberdade do nosso mundo. Não precisamos ficar esperando pelo governante, pela autoridade, pelo líder religioso. Todos nós temos a mesma importância neste mundo, podendo colaborar nessa liberdade do nosso mundo. Porque em mundos mais evoluídos, no mundo mais adiantado, as criaturas são mais livres. E livres no sentido até mesmo dessa matéria que pesa, dessa matéria que dói, que nos causa às vezes empecilho. E somos nós que seremos os provocadores dessa liberdade, deste mundo. A melhoria dele não acontecerá se as criaturas que aqui estão não se conscientizar da sua melhoria. Então nós devemos buscar a nossa melhoria em consequência, né, provocando essa melhoria em torno de nós, e em consequência esses outros também irão provocar melhoria por onde passar. Todos nós somos ferramentas de evolução e de progresso. E podemos ser ferramentas de consolo, de alívio para as dores. Ainda com Leon Denis, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 22, elevemos-nos, pois, à consciência do nosso papel. Enfim, e seremos livres. Então nós temos que ter consciência do nosso papel neste mundo. Qual é o nosso papel neste mundo? O que é que nós estamos fazendo aqui? Não vale a pena deixar a vida me levar. Temos que ter as rédeas da nossa vida. Temos que tomar as decisões importantes, nós, responsáveis pelas decisões relacionadas à nossa vida. Então, o dia que compreendemos, que tivermos consciência desse papel, seremos livres. Asseguraremos com os nossos esforços, ensinamentos, exemplos, a vitória da vontade, assim como do bem. E em vez de formarmos seres passivos, curvados ao jugo da matéria, expostos às incertezas e inércias, nós teremos feito almas verdadeiramente livres, soltos das cadeias da fatalidade e pairando acima do mundo pela superioridade das qualidades conquistadas. Então, e lembrando da máxima do Cristo, né? Que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei. Então nós queremos muitas vezes tudo de bom para nós, que o outro nos compreenda, que o outro seja solidário, que o outro seja bondoso conosco. Mas Jesus recomendava que tudo aquilo que eu espero do outro, que eu faça. Então que possamos ter em nós, toda vez que eu for desejoso de uma compreensão, toda vez que eu me sentir ofendido, querer ali ser compreendido, me colocar no lugar do outro, fazer para o outro também o que eu quero para mim. Nós queremos tudo o bem para nós, nós queremos todo o bem e o melhor para os nossos, aqueles que amamos. Mas os ensinos de Jesus era para que tratássemos a todos como irmãos.
Toda a humanidade é merecedora do nosso respeito, da nossa dedicação, porque todos somos irmãos. Todos fomos criados da mesma maneira, com os mesmos potenciais. Só somos diferentes porque alguns estão mais lentos que outros, alguns são mais esforçados, mas todos nós chegaremos a desenvolver essa luz divina em nós. Então que possamos lembrar dessa máxima do Cristo: fazer para o outro tudo o que quero para mim, me colocar no lugar do outro. É simples, é fácil? Não, mas não é impossível, senão ele não teria deixado essa máxima para todos nós. Que tenhamos uma boa noite, que possamos estar em paz, em equilíbrio e harmonia. E desde já, gratidão a todos os irmãos pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada.